Nesta semana, nós vamos continuar estudando o sermão do apóstolo Paulo, procurando compreender o sermão do apóstolo Paulo, o ensino do apóstolo Paulo relativos aos nossos relacionamentos. O apóstolo Paulo estava pregando através de uma carta aos Efésios, mas o Espírito Santo continua pregando a nós através da carta aos Efésios, que foi preservada no cânon bíblico. Quais são os ensinos que nós podemos ver nesse sermão do apóstolo Paulo para cada um de nós? Como são as relações familiares? Como devem ser as relações familiares? As relações matrimoniais, as relações entre pais e filhos, as relações entre as gerações. Como devem ser as nossas relações de trabalho? Se somos empregados ou se somos patrões, como é que devemos nos relacionar uns com os outros? Como devemos nos relacionar conforme as nossas classes sociais? A Bíblia, irmãos, tem sido utilizada muitas vezes ao longo da história. Alguns textos separados do contexto bíblico têm sido utilizados para oprimir, têm sido utilizados para fazer com que pessoas sejam submissas e que outras se sobreponham a estas. Assim não deve ser, irmãos. Nós devemos estudar a palavra de Deus, estudar o contexto da palavra de Deus, estudar qual é o contexto bíblico, porque textos descontextualizados podem justificar opressão, podem justificar abuso, autoritarismo, injustiça, egoísmo. Como é que nós vamos aplicar, então, os ensinamentos às nossas estruturas sociais? Como vamos mostrar que a Bíblia tem ensinamentos e que a Bíblia é relevante para definir os nossos relacionamentos sociais, sejam familiares, sejam de classes sociais, na sociedade ampliada? Como é que podemos aplicar textos como Efésios 6:5? Veja lá o que diz: servos, obedeçam aos seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Será que esse texto, irmãos, quer dizer que os empregados devem temer os seus patrões, devem tremer com os seus patrões? Veja ainda o verso áureo para memorizar. Efésios 6:9. E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus e que ele não trata as pessoas com parcialidade. Veja, irmãos, aqui há um texto destinado aos empregados, depois há um outro texto destinado aos patrões. E ambos eles, irmãos, dizem que devemos fazer como para Cristo. Devemos nos relacionar como nos relacionamos com Cristo. O texto dito aos patrões diz que eles também serão julgados, assim como os servos, todos serão julgados perante o Senhor Deus sem parcialidade. Outro verso diz assim: sem acepção de pessoas. Os nossos relacionamentos, irmãos, devem ser pautados pela lealdade a Cristo. O título da lição dessa semana é a suprema lealdade a Cristo. Esse é o compromisso do cristão. Quando você tem suprema lealdade a Cristo, os seus relacionamentos, quer seja você um empregado, quer seja você um patrão, um senhor, serão pautados por essa lealdade. Serão pautados pelo respeito, serão pautados para honrar o Senhor Jesus. Nós vamos estudar poucos versos nessa semana, Efésios 6, dos versos 1 a 9. E lá nós vamos ver a unidade entre as gerações, entre os versos 1 e 4. Depois, a unidade entre as classes sociais, entre os versos 5 a 9. O que Efésios 6, 1 a 9, deve produzir e deve motivar nas nossas vidas no século 21. O que esse texto que foi escrito e lido para as igrejas lá no primeiro século da igreja cristã deve representar para nós hoje? Como ele deve atuar, motivar a nossa vida hoje? É isso que vamos estudar nesta semana. Que seja um estudo muito prazeroso. Vamos orar.
Obrigado, bom Deus, pela vida e pela saúde. Obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos a tua palavra e encontrar nela, nesta semana, orientação especial para os nossos relacionamentos familiares e para os nossos relacionamentos sociais. Que este texto, que este estudo sirva para mudar a nossa vida, se tivermos que mudar em alguma coisa, mas especialmente que nos aproxime mais perto de Ti e que possamos, nos nossos relacionamentos, demonstrar extrema lealdade ao Senhor Jesus. Nos abençoe, portanto, nesse estudo, é o que peço, em nome do mesmo Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, quero desejar um feliz estudo. Vamos caminhando já quase no final da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Mas vamos então caminhando, estudando, aprendendo, modificando a nossa vida, nos tornando verdadeiros cristãos, aqueles que podem demonstrar e honrar o nome do Senhor Jesus Cristo. Tenham todos uma boa semana e um feliz estudo da lição da Escola Sabatina.